Olá! No vídeo de hoje iremos falar da asma, uma doença do sistema respiratório. Asma brônquica, também chamada de bronquite asmática, é provocada por uma inflamação nas pequenas vias do pulmão, os brônquios e os bronquíolos. Essa inflamação gera inchaço e aumento da produção de muco, que vão reduzir o espaço para a passagem do ar. Além disso, uma maior contração dos músculos que envolvem os bronquíolos geram os broncoespasmos, que contribuem para essa redução da passagem do ar. Esse broncoespasmo ou bronquioconstrição são causados por compostos, como a histamina e leucotrienos, relacionados aos processos de asma desencadeados, por exemplo, por alergias ou infecções, provocando essa contração dos músculos dos brônquios. Quando temos o processo de broncoespasmo acontecendo, o asmático sente dificuldade para respirar, chiado no peito e até tosse. A asma geralmente se inicia na infância e não é contagiosa, ou seja, não é transmitida pelo contato entre as pessoas, mas o que sabemos é que quem tem asmáticos na família tem maiores chances de desenvolver a doença. Causas. A causa da asma pode ser uma combinação de fatores relacionados ao histórico de ter asmáticos na família e também fatores do ambiente em que o asmático vive e convive, como alergias a mofo, pólen, pelos de animais e penas de aves e alergias a alimentos, mudanças climáticas, infecções respiratórias, como gripes, o uso do cigarro, ansiedade, estresse e outros fatores emocionais também podem desencadear asma. Exercícios físicos intensos podem causar sintomas semelhantes ao da asma em pessoas que não possuem a doença. Sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas da asma são: falta de ar, sibilo ou chiado é descrito pelo paciente como se ele tivesse um gato no peito. Além disso, podemos ter tosse e sensação de peso no peito. Lembrando que, mesmo que a asma não tenha cura, quando o asmático está fazendo o tratamento correto e de forma correta, é possível reduzir os sintomas e as crises. Diagnóstico. A investigação de asma em um paciente será composta em saber se o paciente apresenta os sintomas típicos da doença e em testes que avaliem o pulmão. O teste mais usado é a espirometria. Não precisa ter medo, pois é um exame simples e não invasivo. Na espirometria, o paciente deve encher os pulmões de ar e soprar o mais rápido possível no aparelho conectado ao computador, e depois de usar uma bombinha de asma, o paciente repete o teste. Em um paciente asmático, a resposta do pulmão será melhor na segunda vez. Lembrando que apenas a espirometria não é o suficiente para confirmar que alguém tem asma, por isso a importância da observação do médico e de uma consulta bem feita. Prevenção. Para a prevenção de episódios de crise asmática é essencial que o paciente use os medicamentos indicados pelo médico e de forma correta, além de se afastar de situações que funcionem como gatilhos para sua asma, como o mofo e pelos de animais de estimação. A prática de exercícios acompanhada por um fisioterapeuta e a natação também pode ajudar, melhorando a função do pulmão. Tratamento. O tratamento da asma deve ser indicado pelo médico e começado logo após a confirmação da doença, visto que é possível controlar os sintomas e evitar as crises asmáticas por meio dos medicamentos. A famosa bombinha será o maior aliado do paciente asmático, ainda que muita gente se sinta insegura quando escutam a palavra corticoide. Mas o uso dos corticoides inalatórios, junto com outros medicamentos, são o padrão ouro para tratar dos pacientes asmáticos, sendo as associações e as quantidades decididas pelo médico baseado na frequência em que o paciente apresenta os sintomas. O tratamento da asma se baseia em bloquear as vias patológicas da doença, impedindo que ocorra o broncoespasmo e reduzindo a inflamação. Durante décadas, todo o tratamento foi focado exclusivamente no broncoespasmo, tratando os pacientes basicamente com broncodilatadores. Como consequência, muitos pacientes chegavam às crises asmáticas e acabavam morrendo. Isso mudou a partir dos anos 70, quando a asma também começou a ser entendida como resultado de um processo inflamatório. A inflamação na asma é um ponto-chave, mediante ela, há remodelamento e lesão irreversível das vias aéreas. Assim, há duas categorias de fármacos antiasmáticos, os broncodilatadores e os anti-inflamatórios. Os broncodilatadores são fármacos beta-2 adrenérgicos, usados por meio de inalação. Eles promovem a abertura das vias aéreas quando se ligam a receptores beta-2 adrenérgicos, causando relaxamento da maioria dos tipos de musculatura lisa, através do aumento da formação de AMP cíclico e da redução da concentração intracelular de cálcio, fundamental para a contração muscular lisa. Esses mecanismos promovem o que é chamado de broncodilatação. Além disso, os fármacos beta-2 adrenérgicos também inibem a liberação de mediadores de mastócitos e monócitos.
diminuindo um pouco a inflamação e aumentando a remoção do muco. Utilizam-se duas categorias de broncodilatadores beta-2 adrenérgicos para o tratamento da asma. Aqueles de ação curta, da sigla SABA, com um efeito máximo rápido logo nos 30 minutos iniciais, com 3 a 5 horas de duração, usados para controlar sintomas. E os fármacos de ação longa, LABA, com duração da ação de 8 a 12 horas, sendo usados regularmente 2 vezes ao dia. Há ainda outros broncodilatadores utilizados como adjuvantes em fases mais avançadas da asma, como os antagonistas de receptores muscarínicos. Já o tratamento anti-inflamatório da asma se baseia em corticoides inalatórios, sendo eficazes contra a asma grave aguda e para impedir a progressão da asma na fase crônica. As ações dos corticoides contra a inflamação são múltiplas, são capazes de restringir a proliferação clonal das células TH2, reduzindo as citocinas TH2, evitar o recrutamento de eosinófilos responsáveis por promover produção de IgE e expressão de receptores de IgE. Assim, são importantes pois, além de controlar os sintomas e reduzir a inflamação e a infiltração eosinofílica, reduzem as exacerbações da asma, que trazem risco à vida, e as internações e óbitos. Podemos observar nessas imagens do microscópio como o uso de corticoides inalatórios reconstrói a superfície das vias aéreas afetadas pela inflamação da asma. Por isso, é tão importante que o médico avalie bem o paciente para recomendar o tratamento e, mais importante ainda, que o paciente faça o uso correto do que foi recomendado, possibilitando o controle da asma e garantindo qualidade de vida para o paciente.